Opa, e aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Então vamos iniciar hoje nosso curso online de espiritualidade. Preciso deixar muito claro aqui que o intuito não é querer converter ninguém, a nossa forma de pensar, de agir, mas é a troca de experiências, né, de um trabalhador espiritual que estudou e estuda muito sobre espiritualidade e vem aqui apenas compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, tá? Gostaria de deixar muito claro que o curso online vai ser o mesmo curso do presencial, que é ministrado lá na Casa de Amparo, e o presencial também é o mesmo do curso online. Pode ser que a gente primeiro passe no online a aula, depois no presencial, ou primeiro no presencial, depois no online, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Como diz o cara aquele. Hoje nós vamos estudar 3 tópicos, né? O despertar da alma, que eu acho que é bem importante, mas bem importante mesmo. O sentido da vida, né? E nesse sentido da vida a gente vai dar uma pincelada em mediunidade. Nós vamos bater muito sobre mediunidade no curso todo, tá? E na primeira aula não vai ser diferente. E depois a gente vai falar sobre reencarnação, que eu acho que é bem importante, assim, tanto para o despertar como para o sentido da vida, né? Então é isso aí, nós vamos iniciar então, tá? O que seria o despertar da alma, o despertar do espírito, o despertar da consciência? Quando a gente fala em despertar, por exemplo, assim, eu gosto muito de colocar exemplos, né, que só vem acrescentar naquilo que a gente quer poder compartilhar com vocês. Quando você pega um celular, tá, e você coloca despertar ele, eu pedi que o meu celular desperte às 7 horas da manhã. Por que você faz isso? Para que você possa acordar. E aí tá o grande X do despertar da alma. Que a gente possa acordar no plano físico, né? Acordar que somos espíritos encarnados num corpo de carne. Esse corpo físico, ele é um veículo para a gente poder atuar no plano físico. Se não tivesse o corpo somente numa sessão de centro espírita, através de psicofonia, psicografia, e ainda dependendo de alguém. Mas como a gente tem o nosso corpo físico, a gente pode então sim atuar no plano físico. E aí tá um grande X que eu queria que vocês prestassem muita atenção no despertar da alma, tá? Eu acredito, tá, que ninguém poderia passar por esse mundo sem tocar o coração das pessoas. Quando a gente desperta espiritualmente, é mais ou menos uma coisa assim, muito ligada à reencarnação. Existem 2 certezas na vida. Uma é a vida que a gente vai viver, e outra é a morte. Eu não concordo com isso, só existe uma certeza na vida, é a morte. Não concordo, a minha opinião. Eu sei que existe a morte, mas eu também sei que existe a vida. Então, um dos grandes X assim, do despertar da consciência é quando tu percebe que tu é um espírito encarnado e tu tá matriculado num curso, um curso assim, foda pra caramba, tá? Um curso dificílimo, que não há faculdade no planeta, no universo que nos prepare para isso. A gente só vai aprender na prática, errando, se corrigindo, no processo de autoconhecimento, de autoanálise. Equilíbrio interno é uma das palavras que a gente mais vai usar aqui. Então quando a gente desperta, que a gente acorda, tá? Porque a maioria das pessoas estão acordadas, mas estão dormindo. Você consegue entender isso? Vivem apenas o mundo da matéria, o mundo do trabalhar, ganhar dinheiro. É importante, mas não é só isso. Então esse despertar, tenho certeza que você que está me assistindo, com certeza você já deve ter tido assim, cara, eu não sou desse mundo, mas eu tô aqui. Às vezes parece que eu tô descolado aqui. Parece que eu não tô junto com a minha tribo.
quando você sente falta de alguém, de algo, de um lugar. Mas o que acontece com a maioria das pessoas que tem esse sentimento? Que a maioria de nós tem esse sentimento, tá bom? Muitos ficam depressivos, tristes, ansiosos, sem saber o que está acontecendo. E nesse processo, erroneamente, acredito eu, a gente faz um caminho de fuga, né? Porque a fuga, ela acontece na bebida, no cigarro, nas drogas, na sexualidade desvairada e no materialismo, né? Materialismo desvairado também. Então esse despertar da alma, ele acontece com todo mundo. E olha que legal, assim, um exemplo do despertador, né? Ele toca como se fosse um chamado para você acordar. Você que está me assistindo, quantas vezes você ouviu o chamado? E quantas vezes você disse assim, mais 5 minutos? Quantas vezes você disse assim, o ano que vem eu começo a estudar espiritualidade? Quantas vezes você disse assim, quando eu terminar a faculdade eu vou estudar espiritualidade? E mais 5 minutos. E daqui a pouco você perde a hora. E daqui a pouco essa reencarnação termina. O despertar é a gente acordar definitivamente para a vida. O grande problema de todo ser humano é procrastinação. A gente tem a mania de procrastinar tudo. O vício do último minuto. Quando a gente deixa tudo pro último minuto e aí a gente consegue, se sente em paz, mas muitas vezes não dá para deixar pro último minuto. Muitas vezes não tem como deixar pro último minuto. Por exemplo, se Leonardo da Vinci, vocês sabem quanto tempo ele demorou para pintar a Mona Lisa? 4 anos. E se ele deixasse para pintar no último minuto de vida dele, será que ele conseguiria? Beethoven, para compor as sinfonias, quanto tempo ele levou? E aí, quando você desperta, você não acha que você tem algo para deixar nesse mundo? É a minha opinião, posso estar errado, mas eu acho que a gente não deveria passar por esse mundo sem tocar o coração das pessoas, sem deixar a nossa mensagem aqui no mundo. E aí, no despertar, a gente já vai encaixar o sentido da vida. Se eu pedir para você qual é o sentido da vida, eu acho que primeiro de tudo é a gente acordar para a vida. E acordar para a vida é a gente ver o real e o irreal. É a gente ver a vida como ela realmente ela é. Por exemplo, se acontecer um acidente de trânsito e 10 pessoas verem aquele acidente de trânsito, cada uma vai contar de um jeito. Cada pessoa tem uma forma de ver. Durante muitos anos eu fui fotógrafo profissional. E nos cursos de fotografia, tem aqui essa planta e as espadas aqui samurai. Se tu pegar 50 fotógrafos e der 50 máquinas e pedir para eles fotografarem, saiu, língua presa, essa planta, essas espadas, aquelas garrafinhas que estão ali, não vai sair uma foto igual, vocês sabiam? Pode sair parecida, mas igual não sai. Por quê? Porque cada um tem uma forma de ver a vida. E aí, qual que é o grande problema que eu vejo na reencarnação? Despertar, sentido da vida, reencarnação. A gente vai passando pelos tópicos já. O grande problema é a gente viver num mundo irreal. Como diz os hinduístas, viver em Maya, né? É enxergar a vida como ela é e não através das nossas projeções. Que a gente projeta muita coisa que na verdade não é.
É mais ou menos como um caso de esquizofrenia, onde a pessoa pensa que está vendo uma coisa e não está vendo, pensa que está ouvindo uma coisa e não está vendo. Eu sei que você que está me assistindo aí deve estar pensando assim, tá Duda, mas como ver o mundo como ele é de verdade? Primeiro de tudo, a gente precisa acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente, buscar uma coisa muito difícil, mas não existe, tá? Evolução sem força de vontade e disciplina. Todos os dias você treinar a calma interior, o equilíbrio interno, tentar acalmar os pensamentos. Uma das grandes dicas do curso, meditação. Nós teremos uma aula somente falando sobre meditação, como meditar, mas vamos deixar essa aula lá para frente. Então a gente precisa entender o seguinte, primeiro de tudo, a gente precisa acordar para a vida. Mas não é esse acordar assim, não, eu acordei para a vida, agora eu tenho que me formar, importante. Não, porque agora eu tenho que trabalhar, importante. Ah, porque agora eu tenho que ganhar muito dinheiro, importante. Mas acordar para nossa evolução, para nos tornarmos pessoas melhores. A gente vive o mundo das distrações, onde não nos deixa ver aquilo que realmente é. Precisamos tomar muito cuidado nesse mundo com o real e o irreal. Buscar ver a realidade, acordar, mas esse acordar primeiro é aquela sacada assim, cara, eu não quero converter vocês. Isso é uma coisa que vocês têm que buscar e entender. Um dia eu acordei de manhã e falei, cara, eu sou um espírito encarnado. Eu trouxe essa informação no plano espiritual. Eu sou um espírito encarnado, eu não estou nesse mundo por acaso. Eu tenho uma história também que eu já contei várias vezes nos vídeos mais antigos, que é assim. Em 2008, eu estava sentado no sofá, na verdade não, vou falar a verdade. Eu estava deitado no sofá, todo atirado, vendo novela. Eu nunca me esqueço que eu senti um tapa na cabeça, assim, eu olhei assim e não tinha ninguém. E eu fiquei muito assustado com aquilo, eu senti um arrepio e eu sabia que era alguma coisa espiritual. Aí depois daquilo, fui tomar um banho, fui dormir e aí eu tive uma projeção onde um mentor falou comigo, falou assim, ó, você não está fazendo aquilo que você veio fazer aqui. Você precisa despertar, você tem que acordar para a realidade no plano físico. E eu acordo com aquilo assim muito forte, aí eu começo, já expliquei em alguns vídeos, o início de casa de amparo. Então esse acordar é a gente ver a vida com olhos espirituais no plano físico. Saber que trabalhar é importante, que ter família é importante, ganhar dinheiro é importante, viajar é importante, ter momentos de lazer, ter momentos com a família, saber que nós vamos ter problemas sim, aqui não é as mil maravilhas, nós estamos encarados numa espécie de umbral, eu sempre vou dizer isso, tá? Um local onde as pessoas matam crianças, roubam da saúde, roubam da educação, complicado, a gente está num lugar muito complicado. Mas esses olhos espirituais é assim, ó, é tentar se melhorar, começar a reconhecer o teu lado negro, que todo mundo tem, eu tenho um lado negro, eu sei disso, tenho que me trabalhar muito. Tenho 46 anos, espero até o final da minha vida conseguir trabalhar esse lado negro, que eu sei que eu tenho, e não tenho vergonha de ter, porque todo mundo tem, né? E nesse processo de espiritualidade, de consciência espiritual, porque eu vou falar pra você, o que é espiritualidade? É um estado de consciência, onde você anda pelo plano físico com os pés bem enraizados no plano físico, mas com os olhos e a mente no alto, na espiritualidade. Você tenta se tornar uma pessoa melhor, você tenta ajudar todas as pessoas que passarem pela sua vida. Um dos grandes processos aqui que a gente precisa entender, a gente fala de Jesus aqui. Jesus, quando ele passou por aqui há 2000 anos, toda a doutrina dele foi baseada em cima do amor. Mas não foi só isso, gente. Não foi só isso. Foi baseado no amor, tá? No perdão e na indulgência. O que é indulgência?
o perdão pela falta dos outros, pelos erros dos outros. Ou vamos resumir, o não julgamento. A gente não deve julgar as pessoas. E é um processo muito difícil, porque a gente está julgando a todo tempo, a todo momento, a todo instante. Então são 3 bases muito difíceis. Primeiro, amar o próximo. Perdoar. E não julgar. Só que eu consigo passar para vocês uma chave espiritual, que é assim. Só damos o que nós temos. Nós nunca vamos amar alguém se a gente não se ama, se a gente não tem amor por nós. Nós nunca vamos perdoar uma pessoa se nós não nos perdoamos. E a gente nunca vai julgar uma pessoa enquanto a gente estiver se julgando. A gente tem que parar de se julgar para parar de julgar os outros. Então, a gente precisa entender que quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais fora. Duda, que chato, de novo. Quanto mais dentro, mais fora. Precisamos entender o seguinte, que quanto mais dentro eu tiver de mim, me amando, me respeitando, tendo paciência, mais lá fora eu vou ser amor e paciência com o próximo. E esse despertar, muitas vezes, se a gente não cuidar, a gente volta a dormir. Porque esse mundo aí fora, esse mundo físico, ele nos traga com as distrações. Televisão, celulares, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente precisa acordar, porque a vida passa muito rápido. E a gente precisa estar aqui de verdade. Então o despertar da alma é quando você acorda, você que está me assistindo, você tem a consciência. Você não precisa que ninguém te dê essa aprovação, que você é um espírito encarnado, que você veio para esse mundo sozinho, você vai partir sozinho, e que você está matriculado num curso incrível de evolução como ser humano, evolução de caráter, evolução espiritual. E aí o que acontece? Se a gente não tem esse despertar, se a gente não encontra o sentido da nossa vida, para que a gente veio? Porque eu sempre vou falar assim, ó, a vida, ela é altamente pedagógica. Ela nos ensina a todo momento, a todo instante. Se a gente estiver despertos para ver isso, se a gente estiver acordado para ver isso. Se houvesse 1 minuto da tua vida que não te ensinasse nada, segundo o Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, esse 1 minuto seria tirado da gente. Então a cada minuto, a cada segundo a gente está aprendendo alguma coisa. Então a gente precisa apenas o despertar. O despertar também a gente pode dizer é estar consciente. Olha, eu estou no plano físico. Eu tenho um tempo nesse curso. E eu vou dar o meu melhor. E se a gente não começa a fazer isso, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o suicídio, os assédios espirituais começam a acabar com a gente. Por isso que a gente precisa, nesse despertar, traçar o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é para frente. Você já deve ter ouvido essa frase. É sempre evoluir. Mas o sentido da vida, penso eu, é qual é o sentido que tu dá para tua vida. Para que você acorda? Para que você tira a cabeça do travesseiro todas as manhãs? Hoje, quando eu acordei, eu sabia que eu tinha um compromisso com vocês e fiquei muito feliz. E amanhã, quando eu tirar a cabeça do travesseiro, eu sei que eu tenho a casa de amparo para trabalhar. E terça-feira, quando eu acordar, eu sei que eu tenho que dar aula para a turma presencial. Mas quando você acorda sem algo que lhe dê prazer, porque eu tenho certeza que você que está vendo esse curso aqui, que está assistindo esse curso,
Você deve estar sentindo uma sensação de alegria, de paz, de tranquilidade. Mas por que você sente isso? Porque nesse momento a sua alma está sendo alimentada. Ela está ouvindo coisas que ela gosta de ouvir. Então quando a gente entende o que nos tira da cama, que nos dá prazer, porque eu duvido a pessoa que não aprenda algo, que não evolua, que não sinta prazer nisso. Grave isso. A mente, ela se alegra daquilo que ela recebe, os conhecimentos. E o coração, ele se alegra com aquilo que ele dá. Então assim, eu faço a pergunta para você que está me assistindo. Quando você acorda de manhã, para que você tira a cabeça da cama? Você precisa se perguntar isso. E entender qual é o sentido da sua vida. Todos nós temos uma mensagem para deixar no planeta. Eu lembro muito de filosofia, que eu adoro filosofia, a Batalha de Maratona. Não sei se vocês conhecem. Na Batalha de Maratona, entre os gregos e os persas, os gregos foram lutar contra os persas, que era um maior número, né, de persas para o número de gregos. E aí foi dada a ordem na Grécia que se eles perdessem a batalha em 3 dias, que era para eles porem fogo na cidade e queimarem todos os templos, para que os persas não tomassem posse daquilo que para eles era de muito valioso. E aí começa a Batalha de Maratona, gravem esse nome, né? Batalha de Maratona. E aí o que acontece? No 3º dia, um milagre acontece e os gregos vencem. Então, só que eles precisam avisar a cidade da Grécia que eles venceram para que não seja colocado fogo, ateado fogo na cidade deles. Então eles pegam um cara que corria muito bem, que era Filípides, que batalhou, lutou durante 3 dias, ainda teve que correr. E ele teve que correr 42 quilômetros para levar o aviso. Por isso que a maratona é de 42 quilômetros e o nome é maratona. E aí Filípides, tá tudo, mas o que tem a ver deixar a nossa mensagem com isso? Calma que eu vou explicar para vocês. Aí Filípides corre 42 quilômetros sem descansar, depois de ter lutado durante 2 dias, quase 3 dias interruptos. E ele chega na Grécia, e quando ele chega ele só fala uma coisa: vencemos, e cai morto. Essa história me faz pensar que todos nós, antes de partirmos para esse mundo, a gente deveria deixar a nossa mensagem. A nossa mensagem para a nossa família, para os nossos filhos. Todo mundo tem algo a dizer de bom, eu duvido que não. Todo mundo tem algo para fazer. Só que aí que entra o barato da reencarnação, que a gente vai começar a falar da reencarnação agora. Por que eu acredito em reencarnação? Durante muitos anos eu estudei reencarnação. Se fala muito de reencarnação e se fala da filosofia espírita. Mas a reencarnação é falado muito antes da filosofia espírita. Por exemplo, há 3.000 anos antes de Jesus, na Índia, o hinduísmo, os Vedas, já se falava de reencarnação. Uma outra linha espiritual que também já falava sobre reencarnação, o budismo. O budismo falava, Buda falava de reencarnação em seus discípulos. A Igreja Católica, até o concílio do ano de 553, falava de reencarnação. Depois do concílio, pesquisem na internet que vocês vão ver, eu não vou falar muito, senão a gente perde muito tempo. Depois do concílio do ano de 553, foi mudada a Bíblia e foi tirado qualquer coisa que falasse sobre reencarnação. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: por que acreditar em reencarnação? Onde está escrito que existe reencarnação? Na tua consciência.
como Kardec, né, fala. Você fala muito das leis espirituais, ele fala para o Espírito da Verdade. Kardec, como era filósofo, cético, aonde está escrito essas leis espirituais? O Espírito da Verdade responde como um raio, na tua consciência. Então o que acontece? Vou falar de mim. Por que eu acredito em reencarnação? Porque para mim, se não houvesse reencarnação, Deus seria injusto. Por que uns têm tanto e outros têm pouco? Por que uns nascem abençoados com a riqueza, com o dinheiro, com a beleza, com a saúde, e outros nascem pobres, doentes? Por que um nasce cego e o outro nasce perfeito? Ah, isso é azar. Cara, eu não acredito em azar. Ah, porque o DNA, cara, já vi filhos nascerem do mesmo pai e da mesma mãe, um sai com problema, outro não sai. Pede pro médico, eu fizer, e aí, qual que é a explicação? Por que uma criança nasce, vive 2, 3 dias, morre, e um senhor morre com 103 anos? Outra coisa, a minha base em acreditar em reencarnação muito forte. Pra mim, se não houvesse reencarnação, a vida não tem sentido, cara. Se for morreu e acabou, então vamos matar, vamos roubar, vamos violentar. Morreu, acabou, então a gente tem que aproveitar a vida ao máximo. Um político corrupto, ele pensa assim, para ele não existe uma outra vida depois da morte. Então ele quer viver isso aqui no extremo, e custe o que custar. Mas quando a gente tem uma consciência de que há a reencarnação e que o nosso futuro é consequência do hoje, preste bem atenção no que eu estou falando, hein? O nosso amanhã é consequência do dia de hoje. A gente começa a repensar cada passo, cada atitude, e começa a entender a vida. Sobre reencarnação, um negócio muito legal que eu quero falar aqui, que eu mais uso. Mas o que eu fui na vida passada? Não mexa em vida passada, esqueça isso. Porque na vida passada eu vou buscar todas as respostas para o que está acontecendo agora. Como eu ouço isso? Cara, o véu do esquecimento é uma bênção para todos nós. Que tu pode ter certeza que nós não somos grande coisa. Hoje a gente está muito melhor do que a gente foi em vidas passadas. E uma outra. Tu quer saber o que tu foi na tua vida passada? Sabe todos os teus erros, defeitos, manias, chatices, xaropeação? É igual à vida passada. Tu não mudou. Tu tá vindo nessa para poder mudar. Pense nisso. Então, e outra coisa que eu acho muito legal, assim, aí tu tá num curso aqui, né? Um curso fantástico, puxado pra caramba, que às vezes nos cobra muito, nos entristece, nos leva a lágrimas muitas vezes, de evolução. E aí é como se fosse assim, tu fez um curso pra fazer espada. Fiz um curso para fazer espada. Isso foi no passado, só que agora eu tô nesse curso que é evolução espiritual. Por que tu quer saber? Por que tu quer saber de um curso lá atrás que não te acrescenta em nada, se tu tá num curso que é a coisa mais principal da tua vida? Foca nisso aqui. Tenta ser melhor aqui. Para de buscar respostas nas pessoas, no passado. Foca no aqui e agora. Esse momento é sagrado. Nós só temos, se a gente puder dar um conselho, olha, nós só temos de verdade o aqui e agora, hein? Só temos esse momento aqui. A gente tem que entender isso. Outra coisa sobre reencarnação que a gente precisa entender. No Espiritismo, que eu acho o máximo, é falado assim: fora da caridade não há salvação. Eu acho incrível. Eu acho assim, fantástico. Porque sabe quando as pessoas elas estão adormecidas, que elas não estão despertas, quando elas não encontram o sentido da vida? Isso eu já pesquisei e já vivi, tá? Comigo e com as pessoas que geralmente me procuram. Duda, minha vida, todo depressivo ele fala assim: Duda, minha vida não tem sentido. Eu falo, tua vida não tem sentido? Vamos lá para casa de amparo. Lá a gente distribui sopa para as famílias carentes. Vamos lá distribuir um prato de sopa.
Tu acha? Vamos lá distribuir sopa. E a pessoa entrega um prato de sopa. Cara, é impressionante. A pessoa, Duda, estou me sentindo bem. Eu não sei o que aconteceu. Que mágica foi essa? É a mágica da caridade. Que eu acho a coisa mais incrível que pode acontecer. Quando tu faz caridade, tu deixa de ser egoísta. Desculpa o que eu tô falando, tá? Tu sai... Acho que o grande problema da humanidade é muita introspecção. Quando tu fica muito em ti. Tu fica muito preso em ti, introspectivo. Introspecção é legal, mas tudo precisa de equilíbrio. Eu gostaria muito de passar aqui no curso uma regra para te saber se tu tá em equilíbrio ou desequilibrado. A regra é assim: tudo que é demais faz mal. Ah, eu tô bebendo muito, tá desequilibrado. Tá fumando muito, tá desequilibrado. Tô vendo muito Faustão, tá desequilibrado. Tá muito na espiritualidade, tá desequilibrado também. Então a gente precisa entender isso aí. Tudo que é demais faz mal e buscar esse equilíbrio que é muito importante. Então o que acontece? Quando uma pessoa para de ficar tão introspectivo e começa a olhar mais para as pessoas, tu começa a perceber que o teu problema não é o maior problema do mundo. E aí tu começa a deixar a tua mensagem aqui, tu começa a tocar o coração das pessoas. A caridade. E aí existe uma frase de Madre Teresa de Calcutá que me acompanha. Só que antes de eu falar, de mim falar, índio, é de mim, de eu falar. Antes de eu falar essa frase, eu quero contar uma história que vai só acrescentar com essa frase. Uma história de Chico Xavier que me acompanha e eu lembro dela sempre. Como todo mundo sabe, o irmão do Chico morreu, né? Até passa no filme que morreu. E o irmão dele era casado, tinha uma esposa e tinha filhos. E aí o Chico se comprometeu a cuidar da mulher do irmão dele e dos filhos. Só que nesse processo de cuidar, a mulher do irmão do Chico, a cunhada de Chico, ela começou a ter problemas psicológicos e foi internada num hospício. E aí o Chico sempre ia visitar ela. E o Chico estava muito triste, rezando, pedindo a Deus em prece, oração, ajuda, auxílio. E uma coisa que eu acredito é que quando a gente pede ajuda, auxílio, os mentores vêm nos ajudar. E aí nesse processo assim, Emmanuel apareceu para Chico. O que houve, Chico? Por que você está tão triste? Aí o Chico fala, pois é, minha cunhada, ela não tá bem. E só tá piorando. Será que não tem como dar uma ajuda para ela? E Emmanuel dá uma lição no Chico, fala assim, Chico,